Nosso texto dessa noite é a sequência do texto de semana passada, a partir do versículo 15. E se Deus nos der graça, nós vamos terminar o capítulo hoje. João 14, a partir do versículo 15. Eu não sei se os irmãos tiveram acesso já a essa estatística que eu vou apresentar para vocês, mas estima-se que 32% da população mundial pertence ao cristianismo. Isso em números significa pouco mais de 2,18 bilhões de pessoas. É quase 1/3 da população mundial que se diz, um pouco mais de 1/3 se diz católico, evangélico ou ortodoxo, né? E segundo o IBGE, o Brasil ele é um país cristão. E no último censo, que é feito a cada 10 anos, em 2010 foi o último, o próximo vai ser em 2020, foi apontado que quase 87% da população brasileira, cerca de 166 milhões de pessoas, essa porcentagem, 87%, declara ser cristã. 87% da população brasileira. 65% são católicos, 22% o restante, protestantes ou evangélicos, desse mais tipo de variados que nós temos por aí. Esses números são maravilhosos, né? Que boa notícia ouvir que 87% da população brasileira é cristã. Sim ou não? Seria bom se isso fosse de fato verdade. Porque parece que esses números eles entram em conflito com a realidade. O portal de notícias G1, em 2017, registrou que o Brasil tem uma morte a cada 8 minutos. Registrada. E isso daquelas mortes que não são registradas, uma a cada 8 minutos. O nosso país é campeão em superlotação de presídios, é campeão em desigualdade social, em corrupção, em abuso infantil. Nem as igrejas nós sabemos que escapam dos escândalos, né? De cada 2 casamentos cristãos, 1 termina em divórcio. Cristãos. 50% dos casamentos terminam em divórcio. Nós vemos uso de álcool, uso de drogas, cigarro e prática do sexo antes e depois fora do casamento. É muito mais comum, cada vez mais dentro das igrejas. E aí a pergunta que fica para a gente diante das estatísticas e diante da realidade é: será mesmo que o Brasil é um país cristão? Será que as pessoas amam tanto a Jesus como elas dizem que amam a Jesus? Como que nós podemos saber se de fato uma pessoa é seguidora de Jesus? Foi justamente para mostrar a diferença que há entre quem de fato crê em Jesus e o mundo que não ama a Jesus e não crê em Jesus, que esse texto foi escrito. O texto de João, capítulo 14. E nesse capítulo a gente lembra que Jesus está no meio do discurso, o discurso final de Jesus aos seus discípulos. João está narrando a última semana de Jesus na terra e eles estão numa sala em particular. Judas já tinha deixado os outros para trair a Jesus. E a sós com os 11, Jesus diz que vai voltar para o Pai e vai deixar os discípulos. Mas ele encoraja os discípulos a não ficarem perturbados com isso, porque se Jesus for embora, ele vai abrir caminho para que eles também possam ir para o Pai, o caminho para onde ele está indo. E Jesus, obviamente, está se referindo da morte, ressurreição e ascensão aos céus. Mas apesar da ausência física de Jesus, ele promete para os discípulos que eles fariam obras maiores que as de Jesus na terra e teriam todas as suas orações respondidas, se feitas em seu nome. É óbvio que essas promessas eram promessas maravilhosas, mas promessas que não anulavam a angústia que a ausência de Cristo estava provocando no coração dos discípulos. E é justamente aí que nós vemos no texto em que Jesus promete que vai enviar aos discípulos um outro Consolador. Olha o que ele diz nos versículos 15 até 17. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Jesus propõe uma condição no versículo 15. Se vocês me amam, logo vocês obedecerão às minhas ordens.
A palavra obedecer aqui traz a ideia não só de você ouvir o que alguém está dizendo, mas de você atender ao que está sendo dito. Significa guardar o conteúdo de algo, observar aquilo que foi ordenado. Então, é você dar ouvidos ao que a pessoa está dizendo, mas não só dar ouvidos, mas fazer isso obedecendo aquilo que a pessoa disse. Perceba que Jesus está dizendo que a obediência às ordens dele vai ser o resultado de alguém que diz que o ama. Percebe isso? É como aquele pai que manda que a sua filha arrume os brinquedos. Aí a filha olha para os brinquedos e olha para o pai e diz: papai, eu te amo tanto. E vai e agarra a perna do papai, faz um desenho para o papai e começa a declarar poemas de amor ao papai. Papai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí o papai pergunta: tá bom, filha, você ama papai? Então por que você não faz o que papai diz? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Se você me ama, você faz o que eu mando. E você não fica simplesmente declarando canções de amor para mim. João Calvino, ele dizia que dentre os que creem que amam a Cristo, há bem poucos que o honram como devem. Dentre aqueles que acreditam que amam a Cristo, há muitos poucos que o honram como devem. Amar não é só você ter sentimentos profundos por uma pessoa, mas é você agir em favor dessa pessoa. E amar a Cristo implica em obedecer às ordens de Cristo. E aí no versículo 16, continuando a sequência da condição, ele diz que se eles o amarem, e se eles amarem, eles vão estar obedecendo. Ele diz: eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e em resposta à minha oração, o Pai vai dar a vocês outro Consolador. Perceba dois detalhes aqui nesse versículo 16. O primeiro é o significado de Consolador. Alguém tem na sua versão uma outra palavra? Qual? Ajudador. Advogado, encorajador. Que legal. Todas essas traduções atingem o significado da palavra que é usada aqui. Ela é uma tradução da palavra grega parakletos, que significa ajudador, defensor ou um amigo no tribunal. Essa é a ideia. E ela também traz a ideia de alguém que é chamado ao nosso lado para nos defender e para nos encorajar. Alguém que chega e fica perto para nos proteger. E ela foi muito usada na época em que Jesus está dizendo isso aqui, para se referir a um treinador que corre ao lado do atleta para encorajar o atleta a terminar a prova dele. Então você é o atleta e esse consolador está do seu lado, te motivando a continuar. Então, Jesus disse que o Pai vai enviar aos que o amam um consolador, um conselheiro, um encorajador, um ajudador. A segunda informação aqui é que este será outro consolador. Você vê aí a palavrinha outro? Na língua grega há duas maneiras de você fazer distinção entre as coisas. A primeira palavra é você usar héteros, que representa algo totalmente diferente. É por isso que nós temos os héteros sexuais, né? Então, o homem é totalmente diferente da mulher. Então, quando você está se referindo a algo que é totalmente diferente, você usa héteros. A segunda palavra para se referir a algo diferente é alus. E alus traz a ideia de algo que não é o mesmo que a outra coisa, mas é da mesma espécie. Então, por exemplo, vamos supor que o Zé hoje vai chegar em casa e vai pedir para a Beatriz pegar uma maçã para ele. Aí ela vai pegar a maçã vermelha. Aí ele diz: não, eu não quero a maçã vermelha, eu quero a maçã verde, eu quero a outra maçã. É a mesma maçã que ele está querendo? Não, é uma outra diferente, mas é da mesma espécie, é maçã, só muda a cor, certo? Quando Jesus está dizendo que o Consolador será outro, ele está usando essa segunda palavra. Ele é outro no sentido de que ele não é o que está com vocês, mas ele é da mesma espécie que o primeiro. Deu para entender? Mas quem é o outro Consolador? Então se vai vir o outro, quem é o primeiro que já está? Quem que ajudava, quem que defendia, quem que aconselhava e quem que treinava os discípulos? Jesus. Então, 1 João 2,1 vai dizer que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, e é a mesma palavra. E Jesus nos defende quando nós pecamos, e Ele lembra da sua obra na cruz. Então, esse outro Consolador, o versículo 16 ainda diz que ele teria a mesma função de Jesus na terra, mas conforme Jesus, olha que legal o versículo 16, ele diz: mas ele ficará para sempre com vocês. Então, mesmo que Jesus esteja para partir, que é o que ele acabou de dizer, quando ele for, ele vai enviar outro que faça o mesmo que ele faz, mas que nunca vai deixar os discípulos.
E aí ele fala mais a respeito desse Consolador no versículo 17. Ele diz, olha, ele é o Espírito da verdade. Sobre isso a gente vai ver mais nos próximos estudos, ele vai definir mais nos próximos capítulos. Segundo, ele vai dizer no versículo 17 que o mundo não pode receber esse Espírito. A pergunta é por que razão o mundo não pode receber esse Espírito? Jesus diz, porque o mundo não o vê nem o conhece. De que mundo Jesus está se referindo aqui? A próxima descrição do Consolador responde, olha o que ele diz no versículo 17. Mas vocês o conhecem. Os discípulos o conheciam. E aqui está a explicação. Como que os discípulos conheciam esse Consolador? Ele diz, ele habita convosco. Ou seja, ele está aqui. Ele está presente com vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, ele sou eu. O primeiro Consolador sou eu. Mas a promessa é que esse Consolador, ele estará em vós. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu que estou aqui, não estarei mais aqui, mas estarei aí, dentro de vocês. Você percebe aqui, então, que o mundo que não vê e nem conhece o Consolador são as pessoas que não conseguem enxergar a Cristo e nem conhecem a Cristo. Ele está dizendo que são os descrentes. Por isso, essas pessoas não vão poder receber ao Consolador, porque o Espírito da verdade é só para quem se relaciona com Jesus. E eu queria que você percebesse o que está acontecendo nessa passagem. Jesus está dizendo que se os discípulos de fato amam a Ele, eles vão obedecer às suas ordens. Isso ficou claro, né, no versículo 15. Mesmo que Jesus não esteja presente entre eles, eles vão obedecer a Jesus, mesmo não o vendo. Então, você consegue perceber que não há prova maior de amor do que honrar uma pessoa, mesmo quando essa pessoa não está presente. Isso acontece, por exemplo, com o marido que é fiel à sua esposa, mesmo quando está em viagem longe da família. Isso acontece, por exemplo, quando um filho que obedece à ordem que o pai deu, mesmo que o pai esteja trabalhando e não esteja em casa. Ele está amando o pai, obedecendo ao pai mesmo na sua ausência. E nós sabemos que isso não é muito fácil, né? Você amar uma pessoa e honrá-la, principalmente quando ela não está presente. E nós nem sempre conseguimos fazer isso, seja com as pessoas, quanto mais com Cristo, né? Amá-lo em todo o tempo e obedecer às suas ordens. E é aí que entra a promessa do Espírito. É por isso que Jesus diz que a vinda desse outro Consolador vai ser a força que eles precisam para obedecer a Cristo. Então, Jesus não só vai estar do lado de fora dando as ordens, dizendo, faça isso, faça aquilo, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, mas agora ele vai estar dentro deles, encorajando os discípulos, motivando os discípulos, consolando os discípulos, ensinando os discípulos e capacitando eles à obediência. É aquele treinador que vai estar aqui dentro. Isso significa que nós podemos dizer que amamos a Cristo, mas se nós não obedecemos, ou não buscamos obedecer a Cristo, as nossas palavras não têm valor nenhum diante de Deus. O que vale é a nossa obediência, e é uma obediência que resulta de amor a Jesus. Então, apesar de ser muito difícil nós vivermos assim nessa terra, imagina, sem ao menos ver Jesus. A gente sabe das ordens de Jesus, sabe o que ele deveria estar fazendo, mas não está vendo Cristo. Por mais que seja difícil, aqueles que amam a Jesus, segundo ele, recebem dentro de si mesmos o próprio Jesus, o Espírito da verdade, o Consolador que ele define. Então, isso significa que a nossa missão é muito grande, mas aquele que está em nós é tão grande quanto a nossa missão. E nós não precisamos de ajuda externa para obedecer a Cristo, porque o professor está dentro de nós. Então, o mundo ele não pode obedecer a Cristo, mesmo que o mundo diga que ama a Cristo. Nós podemos, porque nós temos o próprio Cristo em nós. Nós temos o Espírito Santo. Então, nós não podemos nunca dizer que é impossível obedecer, ou que nós estamos sozinhos no mundo. Porque se nós somos crentes em Cristo, nós temos sempre o Consolador conosco. A segunda coisa que nós vemos no texto aqui é que Jesus promete que mesmo ausente fisicamente, por meio do Consolador, eles o veriam. Perceba o que dizem os versículos 18 até 24. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós.
Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até aqui por enquanto. Jesus promete que mesmo ausente, pelo Consolador eles o veriam. Olha o que ele diz no versículo 18. E o versículo 18 é muito importante, porque esse texto mostra quem são os homens sem Jesus Cristo, sem o Consolador. Qual é a palavrinha? Órfãos. Literalmente, um órfão significa alguém privado. Alguém privado de pais, privado de mestre, privado de tutor, privado de professor. É alguém sem ninguém que o ame, é alguém sem ninguém que o apoie, que o encoraje, que o ensine, é alguém deixado à própria sorte. É alguém largado a si mesmo. E segundo Jesus, é assim que são as pessoas do mundo, porque elas não têm a Cristo. Mas não é assim que estão os que amam a Cristo, porque ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. E ele diz no verso 19 que em pouco tempo o mundo não o veria mais fisicamente, mas eles o veriam. E não só isso, mas mesmo que Jesus fosse morrer, ele diz: eu vou continuar a viver, e porque eu vou continuar a viver, vocês também viverão. Porque Jesus estaria dentro deles, e se Jesus estaria vivo dentro deles, eles também estariam vivos. E ele diz no verso 20 que quando isso acontecer, os discípulos saberão de duas coisas. A primeira coisa está no versículo 20. As duas estão aí, perdão. Primeiro, olha o que ele diz no verso 20. Ele diz: naquele dia em que eu vir morar dentro de vocês, vocês saberão que eu estou no Pai. Ou seja, os dois são pessoas diferentes, Jesus e o Pai, mas que são pessoas unidas em uma só essência. Então eles têm plena intimidade, eles têm plena comunhão um com o outro. Essa é a primeira coisa que os discípulos saberiam. A segunda, ainda o versículo diz: e que vós estáis em mim. Então a primeira é que Jesus está no Pai, eu vou saber disso. A segunda é que os discípulos estão em Jesus. É que eu estou em Jesus. Ou seja, eles estarão unidos espiritualmente a Cristo. Eles saberiam que estão unidos a Cristo. Mas ainda tem uma terceira, eu falei duas, né? Terceira coisa que eles saberiam, olha o versículo 20 ainda, ele diz, termina: e eu em vós. Ou seja, vocês saberão que eu estou em vocês. Então, eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Três coisas que vocês vão saber quando o Consolador vier. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando o Espírito viesse aos discípulos, eles teriam algumas convicções. A primeira convicção é sobre a Trindade. Eles saberiam que Jesus é um com o Pai. A segunda convicção é sobre a salvação. Eles saberiam que eles fazem parte do corpo de Cristo. A terceira tem a ver a respeito com a presença do Espírito neles. Eles saberiam que Jesus estaria neles. E essas três convicções só são possíveis para crentes de verdade. Porque só quem tem o Espírito pode saber dessas coisas. É isso que Jesus está dizendo: nesse dia vocês saberão, quando vocês tiverem o Espírito. Mas como é possível perceber isso? Perceba o verso 21, que novamente Jesus repete a ideia de que aquele que o ama de verdade, quem é? Agora ele acrescenta algo, né? Não é só quem obedece, mas é aquele que tem os seus mandamentos e obedece ou guarda os seus mandamentos. A ideia de ter os mandamentos de Cristo significa saber das coisas, saber dos mandamentos de Cristo. Então isso significa que não basta apenas conhecer tudo a respeito do que Jesus espera de nós. É necessário colocar esse conhecimento em prática. Então, muitas vezes o que nós mais precisamos não são de novas conferências, ou de mais palestras, ou de mais aulas, ou de mais pregações, mas o que nós mais precisamos muitas vezes é de obediência. Porque o alvo da vida cristã não é só saber teologia, mas é praticar teologia. E Jesus diz: você tem os meus mandamentos e você guarda. Isso mostra que você me ama. Não só que você sabe tudo, mas não pratica.
E aí Jesus continua ainda no versículo 21, e ele diz que se a pessoa que o ama e por isso obedece, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai dizer, será amado por meu Pai. Segundo, será amado por mim mesmo, eu o amo. E será visitado pela manifestação de Jesus. Eu vou me manifestar a essa pessoa. Isso pode parecer que Deus e Jesus só nos amarão se nós o amarmos primeiro, né? Se você me amar e obedecer, aí é que o Pai vai te amar, aí é que eu vou te amar, e aí é que eu vou me manifestar a você. Pode parecer assim, mas segundo o próprio apóstolo João, lá na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, com certeza, nós só respondemos em amor a Deus por causa do amor imerecido de Deus por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, todos os que amam a Cristo são felizes. E por que são felizes? Porque podem saber que já são amados. Se você ama Cristo, é um resultado do amor de Deus por você. E o que Jesus parece que está dizendo aqui, não é que se eu amo a Ele, aí é que Ele vai me amar, mas é que quando você ama Cristo e você mostra isso na prática, como eu mostro amor na prática? Obedecendo. Quando eu obedeço a Cristo, eu percebo cada vez mais o quanto eu sou amado pelo Pai e por Jesus. Não é que a partir dali Ele vai me amar, é que a partir dali eu vou perceber que sou amado. Ou seja, quanto mais eu amo, mais eu obedeço. E quanto mais eu obedeço, mais eu percebo que sou amado. E quanto mais eu percebo que sou amado, mais eu vejo a manifestação de Cristo em mim. Percebe a sequência? Então, se o nosso maior desejo é ver a Jesus, e é ser encorajado por essa manifestação, nós precisamos saber que isso só vai acontecer se nós obedecermos a Jesus. Então, não há vida espiritual e vida abundante longe da consciência de que Deus nos ama. E não há consciência do amor de Deus longe da obediência. Então, o conhecimento de Cristo é recompensa do nosso amor por Cristo. Por isso, se nós queremos mais de Cristo, nós precisamos obedecer mais a Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. E, obviamente, os discípulos não entenderam, né? E Judas não é o traidor, no versículo 22, junto com os outros discípulos, ele mostra que não entendeu e ele pergunta a Jesus algo que mostra o que eles estavam acreditando a respeito do que ele estava falando. Quando Jesus fala a respeito de se manifestar, provavelmente eles estavam imaginando o último dia em que o Messias voltaria e julgaria todas as nações, todo mundo ia ver ele. É por isso que ele faz a pergunta: Senhor, como será possível que só nós te veremos? E as pessoas estarão cegas? Onde as pessoas estarão que não te verão? Só os discípulos. E aí Jesus responde a pergunta de Judas, corrigindo a interpretação dessa manifestação no versículo 23, ele diz: Judas, eu vou repetir só mais uma vez. Se alguém me amar, essa pessoa vai me obedecer. E a pessoa que me obedecer vai sentir o amor do Pai, e eu e o Pai viremos a essa pessoa e faremos nela morada. Então, essa palavrinha morada, não sei se você lembra, semana passada nós vimos ela. No capítulo 14, versículo 2, Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. É a mesma palavra que ele está usando. Morada não significa simplesmente um quarto de uma casa. Na casa do meu pai tem muitos aposentos, vocês vão poder morar cada um no seu quarto. Não é isso que ele está dizendo lá. Mas significa um local onde você pode permanecer. É como se Jesus estivesse dizendo: na casa do meu pai há muito espaço para todo mundo. E aqui ele está dizendo: olha, há espaço na casa do Pai para vocês, mas há espaço também em vocês para a habitação do Pai e de mim. E do modo com que o verbo é dito aqui por Jesus, significa habitar de uma vez por todas, sem sair mais. Mas ele diz no verso 24 que isso é só para quem o ama, porque ele fala: quem não me ama, não me obedece. E essa pessoa nunca vai poder experimentar ser o local da habitação de Deus. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu tive um momento de loucura. Porque eu comecei a imaginar Deus habitando no homem. Eu tive que parar minhas anotações e imaginar isso. Como é possível isso? O Pai e o Filho habitando em mim. É isso que Jesus está falando. Não parece loucura? É o Evangelho.
E aqui tem um grande avaliador se de fato a pessoa ama a Cristo e se ela tem o Espírito Santo. Jesus está dizendo que se ela não obedece a Ele, significa que ela não o ama. Talvez não tanto quanto ela gostaria ou quanto deveria, mas ela não o ama. Por isso, se uma pessoa não tem um pingo de vontade e de iniciativa em obedecer a Jesus, palavras de Jesus, é porque ela não o ama de verdade. E mesmo que essa pessoa queira obedecer a Jesus, mas ainda assim não ame Jesus, porque tem muita gente que quer fazer as coisas certas, mas não ama Cristo. Isso também é inútil. João Calvino dizia o seguinte: em vão trabalham os braços, os pés e todo o corpo, caso o amor de Deus não reine nos corações, para governar os membros externos. Você trabalha inutilmente, se não há amor a Cristo. Então talvez a nossa oração nessa noite deveria ser um pedido de ajuda a Cristo para que nós o amemos de verdade. Porque se não há amor a Cristo, é impossível haver ali um seguidor de Cristo. Pode ser até que alguém tente obedecer a Cristo, mas não motivado por amor. Tem muitas pessoas assim. Pessoas pensando somente em ser recompensadas, talvez receber alguma coisa na igreja, talvez ter o aplauso das pessoas, ser tido como o ou a religiosa. Mas quem é de Cristo de verdade, obedece por amor e não porque está pensando em recompensa. Ou não porque está pensando em medo, talvez de ir para o inferno. Faz por amor. A terceira coisa que nós vemos no texto é que Jesus promete que o Consolador faria aos discípulos as mesmas coisas que Jesus fazia. Olha o que dizem os versículos 25 até 31. Essas palavras vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse? Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Perceba o que Jesus diz no versículo 25. Ele fala: eu estou falando tudo isso para vocês enquanto estou com vocês, mas, versículo 26, o Consolador, agora ele vai chamar ele de Espírito Santo, mais um nome que ele dá ao Consolador. Esse Consolador que vai ser enviado pelo Pai em meu nome, a ideia de em nome é como se fosse o representante de Jesus, ele ia dar duas coisas aos discípulos. A primeira está no versículo 26. O Consolador dará entendimento das palavras de Cristo. Perceba que Jesus diz que o Espírito os ensinará como um professor. Ele vai dar instrução, ele vai explicar tudo o que Jesus disse até agora. E, em segundo lugar, ele vai fazê-los lembrar dessas coisas, recordar das palavras de Cristo. Em outras palavras, os discípulos tinham o mestre com eles. Jesus estava ali ensinando eles do lado deles. Mas o Espírito Santo seria o mestre dentro deles. Um mestre no íntimo. E perceba que o Espírito, ele não daria novas revelações para os discípulos, mas simplesmente ia fazer os discípulos lembrarem daquilo que Jesus já tinha dito e entenderem as palavras de Jesus. E se nós percebemos todo o restante do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, nada mais são do que as interpretações, as lembranças e as explicações daquilo que Jesus tinha dito aos discípulos. Talvez a única exceção são quando há novas revelações, mas também revelações feitas pelo próprio Cristo. Um exemplo disso é o livro de Apocalipse. Tudo que João está relatando é o que Cristo está mostrando para ele. Isso aqui joga água no fogo que tem ardido em muitas igrejas por aí,
que dizem que o Espírito Santo nos dá novas revelações da vontade de Deus. Já ouviram falar sobre isso? Tem uma palavra de Deus para você e o Espírito está me revelando isso. Porque na verdade o Espírito não nos revela coisas novas, mas ele nos faz entender as coisas que já foram ditas por Jesus. Então, em certo sentido, os apóstolos poderiam revelar coisas novas, mas a maior função dos apóstolos era escrever e explicar o que Jesus já tinha dito. E o Espírito Santo ia ajudar eles nisso. E para os leitores originais de João, isso significa que eles poderiam confiar no que os 11 discípulos estavam escrevendo, porque o Espírito estava fazendo eles lembrarem do que Jesus tinha dito para eles naqueles 3 anos. E para nós, isso significa que nós não precisamos de novas revelações de Deus, mas precisamos compreender o que Jesus já disse. E para isso nós precisamos ler a palavra de Jesus, mas também orar dependentes do Espírito, para que nós possamos entender. Porque, segundo o que Jesus diz, o Espírito é o nosso professor no íntimo. Então é por isso que nós oramos para entender a Bíblia. É por isso que antes de estarmos diante da palavra de Deus, nós deveríamos orar. Porque nós precisamos do Espírito para entender as palavras de Jesus. Isso também significa que se a pessoa não tem o Espírito, ela não tem o professor que possa explicar a matéria celestial para ela. Certo? Então, uma pessoa que não tem o Espírito, ela pode ler o livro todo, mas sem o mestre no íntimo, que é o Espírito, ela não vai compreender o conteúdo espiritual da Bíblia. Então, essa pessoa pode até entender a leitura. Um descrente, versado em grego, em hebraico, ele vai interpretar a Bíblia talvez muito melhor do que nós. Ele vai entender toda a mensagem e vai dizer, olha, Jesus veio ao mundo, morreu pelos pecadores e tudo mais. Ele pode até entender o conteúdo, mas crer no que leu é só por meio do Espírito. E segundo Jesus, os homens estão cegos para entender o que Deus diz. E só o Espírito pode tirar os homens dessa escuridão, das trevas. Lembra o que Jesus disse no capítulo 12? Volta 2 páginas aí, versículos 39 e 40. Olha o que ele disse nesse texto. 12, 39 e 40. Ele diz, por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, olha o que Deus fez com o povo. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os salve ou os cure. Percebe isso? Segundo o próprio Jesus, os homens estão cegos para entender o que Deus diz, e só o Espírito pode tirar os homens da escuridão. Por isso, a nossa tarefa é explicar a Bíblia para as pessoas, mas ao mesmo tempo orar para que o Espírito ensine no íntimo o conteúdo da Bíblia. E por isso nós precisamos ler as Escrituras, mas também depender do Espírito para compreender a Escritura. Essa é a primeira coisa que o Espírito faria. Ele daria entendimento das palavras de Cristo. A segunda coisa que Jesus diz é que ele daria a paz de Cristo. Perceba o versículo 27. Jesus diz, eu deixo a minha paz com vocês. A palavra paz aqui é uma tradução da palavra hebraica shalom, que era um cumprimento padrão de um judeu. Então as pessoas se despediam desejando paz umas às outras. Shalom. Mas Jesus diz que a paz que ele está dando não é como aqui o mundo dá. Isso aqui é interessante porque o mundo pode desejar paz às pessoas, mas só Jesus pode não só desejar, como dar a paz. E a paz de Cristo é uma paz diferente, porque ela nos capacita. Vê o que ele diz no versículo 25, ou no versículo 27. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. É uma paz que nos capacita a não ter coração perturbado e nem com medo. É um estado de tranquilidade interna que vai expulsar a ansiedade, vai expulsar a incerteza. A paz de Cristo não consiste em um desejo fútil e sem valor, mas é acompanhada pelo efeito de paz. Ela traz paz. E a pergunta é, que paz é essa? Dentro do contexto aqui, é a certeza da vitória final de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado. Percebe o que Jesus diz no capítulo 16, versículo 33. Olha o que ele diz, 16, 33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas não desanimeis. Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer com a paz dele? Imagine que você cria uma máquina do tempo.
Você conseguiu criar uma máquina do tempo. E aí você vai para o futuro, e você vai justamente na data da final do campeonato do seu time de coração. E você consegue entrar no estádio, no futuro. E você torce pelo seu time, e depois de estar perdendo de 4-0, o seu time vira o jogo e é campeão. E você faz a festa. Só que você tem que voltar para o seu tempo. Você entra na máquina do tempo e volta para o ano que você está. Agora imagine que quando você volta, você se encontra com seus amigos que não sabem o futuro. E os seus amigos querem assistir aquele jogo com você. Aí vocês marcam de assistir o jogo juntos, sem que você conte o final da história. Você sabe quem foi campeão, você sabe tudo que aconteceu no jogo, mas seus amigos não. Aí vocês estão ali na sala assistindo o jogo, e a cada ataque do time adversário, a cada gol que o adversário faz, os seus amigos começam a ficar aflitos, morrendo de medo, angustiados. Rapaz, nós vamos perder o campeonato. Sem você falar nada para os seus amigos, como que seus amigos poderiam se acalmar nesse momento de angústia? Olhando para você. Por quê? Porque você sabe o final da história. E você sabe que apesar de estar 4-0 para outro time, o seu time vai virar o jogo. Então você não sofre com as investidas do adversário, porque você sabe que todos aqueles ataques vão ser ineficientes para vencer o seu time. O seu rosto é tranquilo. E é esse tipo de paz a que Jesus está se referindo. Porque Jesus sabe que no final da história ele vai vencer. E por isso ele pôde enfrentar tudo o que enfrentou na cruz. E é esse tipo de verdade que deve trazer paz a nós no meio do sofrimento e da tentação. Porque no final Jesus vence e nós podemos confiar nisso. E saber disso vai nos dar verdadeira paz, mesmo que nós estejamos no meio do campo de batalha. Porque o inimigo, ele não fica tão feio quanto parece quando nós lembramos que Jesus já venceu aquele inimigo. A vitória é certa. Charles Swindoll, ele diz o seguinte: é praticamente impossível continuar pessimista quando você conhece o futuro do plano de Deus. É impossível ser pessimista quando você vê a Cristo com os olhos da fé e vê Cristo calmo, porque Ele já venceu. O Espírito Santo nos dá a paz de Cristo e dá a certeza de que um dia Ele vence. Quanto mais nós confiarmos em Cristo, menos perturbados nós seremos. E Jesus conclui as palavras dele lembrando os discípulos que na verdade eles são felizes, verso 28, lá no capítulo 14. Felizes se Jesus voltar para o Pai, porque Ele vai cumprir a missão que o Pai designou. E no verso 29 ele diz que disse tudo isso para eles, para que quando acontecer, perceba, Jesus não diz se acontecer, se eu vencer a morte, não, ele diz quando eu vencer. É certo. Quando eu vencer, vocês possam, qual a palavrinha? Crer. Percebe o que está acontecendo aqui? Os discípulos estão ouvindo um monte de coisa que eles não entendem. E mesmo a gente, tentando estudar esse texto, tem coisa que a gente não está conseguindo entender ainda. Mas eles estão ouvindo um monte de coisa que eles não entendem, para que quando as coisas se cumpram, eles possam se lembrar que Jesus já tinha previsto essas coisas e possam crer em Jesus. O que isso significa? Que as palavras que Jesus está falando para os discípulos não eram palavras ao vento, mas eram como sementes que ele estava lançando na terra, que seria regada pelo Espírito. E muitas vezes nós podemos questionar o porquê de nós estarmos ouvindo algo sobre a palavra de Deus, que talvez naquele momento parece não fazer sentido para nós ou não tem nenhuma necessidade. Mas nunca ouvir a palavra de Cristo é algo perdido. Porque tudo o que Jesus nos ensina, quando chega o momento de ser cumprido, tem o propósito de nos fazer crer mais em Jesus. Então, por isso nós precisamos valorizar o que Jesus fala, mesmo que não pareça que faz sentido, ou mesmo que nós não tenhamos necessidade naquele momento, porque um dia vai ser útil para a nossa vida. Jesus diz que não quer falar muito mais com os discípulos, porque o príncipe desse mundo estava para chegar, no verso 30. A pergunta é: quem é o príncipe desse mundo? É Satanás, é aquele que estava agindo sobre a vida de Judas para traí-lo. Mas por que príncipe? Será que ele tem um reino? A palavra príncipe não significa que ele tem um reino, mas significa que ele tem a permissão de Deus de exercer a sua tirania sobre o mundo, mas é por tempo limitado. O mundo não é do diabo. E ele está sim sob a influência e sob o domínio do diabo, mas por pouco tempo. E Jesus faz questão de dizer no verso 30 que ele tem nada comigo. Porque apesar de estar sendo entregue à morte, não é porque o diabo manda em Jesus, mas ele diz no 31,
é porque eu faço aquilo que o Pai me ordenou. E perceba por que Jesus estava fazendo tudo que o Pai ordenou. Vê o versículo 31. Para que o mundo saiba que eu amo ao Pai. Jesus fecha com chave de ouro. Por quê? Ele não só ensina que quem ama obedece. Ele mostra. Eu amo e por isso obedeço. E vou para a morte. No caso de Jesus, a obediência o levou à cruz. Mas ele sabia que tudo isso era parte do plano de Deus para nos salvar. E por amor ele obedeceu voluntariamente. E a morte de Cristo foi para nos substituir. E a obediência de Cristo foi para nos salvar. Por isso, se nós vivemos, é porque Ele morreu por nós. E se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E se nós o vemos, é porque Ele nos deu o seu Espírito para o ver. Eu quero terminar com aquela ideia que eu fiz no início. Como que nós podemos saber se de fato uma pessoa é seguidora de Jesus e ama a Jesus? Esse texto dá duas respostas a essa pergunta. A primeira, essa pessoa irá obedecer a Jesus. Porque se ela ama Cristo, ela vai obedecer a palavra de Cristo. A segunda resposta é que essa pessoa vai ter o Espírito Santo. E ela só vai ser motivada e capacitada a obedecer porque o conselheiro habita nela. E por causa desse texto nós podemos concluir que nem todos que se dizem cristãos hoje em dia, nesse mundo, são de fato seguidores de Cristo. Sim ou não? E a pergunta para avaliação nessa noite para nós é: eu amo mesmo a Jesus? Se eu amo, eu obedeço. Amém?